Queridos irmãos e amigos, a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queremos aqui fazer mais um vídeo aqui para o canal e queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede e louvar a Deus por cada um de vocês que são inscritos aqui no canal e pedir que vocês compartilhem os vídeos do canal aqui, que vocês deem um like, que é aquele joinha é muito importante, e que vocês incentivem pessoas da família, né, para se inscreverem no canal. Irmãos da igreja, envie esses vídeos do canal para pessoas que estão com dificuldades de ir à igreja, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão hospitalizadas, ou pessoas que têm uma dificuldade aonde não tem igreja. É verdade, existem lugares em que não existem igrejas. Onde a minha filha mora, por exemplo, numa das cidades lá da Inglaterra, não tem igreja. E ela faz dos vídeos do canal aqui e de outros canais a sua igreja, para os irmãos verem. Aqui temos tantas igrejas e há lugares que não tem nenhuma. Então é isso, irmãos, ajudem aí o crescimento do canal, tá bom? Queria deixar só uma reflexão para nós aqui neste dia, nesse vídeo. Eu gostaria de ler o Salmo capítulo 9 e o versículo de número 13, em que Davi diz o seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte. Temos aqui uma oração do homem de Deus, o salmista mavioso de Israel, o salmista Davi, ele pedindo a Deus para que tenha misericórdia dele, porque haviam pessoas que faziam ele sofrer. Queridos, o sofrimento é alguma coisa inconcebível para muitas pessoas. Muitos dizem: como pode um Deus bom, um Deus bondoso, permitir o sofrimento? Inclusive até tem um trilema chamado Trilema de Epicuro, não é, que foi um filósofo da Grécia Antiga que viveu antes do Senhor Jesus Cristo, e ele colocava em xeque a questão da bondade de Deus, a questão da onipotência de Deus, e colocava em xeque também as intenções do próprio Deus. Não é? Porque ele dizia que se Deus é bom, porque ele não acaba com o sofrimento. Ou às vezes ele é bom, mas não tem poder para acabar com o sofrimento. Ou ele não é bom e ao mesmo tempo também não tem poder para acabar com o sofrimento. Era o chamado Trilema de Epicuro. Queridos, isso é alguma coisa muito séria, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela nos revela um Deus que é o único, que é o rochedo da salvação, o alfa e o ômega. Antes dele e depois dele não há Deus. Não há Deus como o nosso Deus, não há rochedo como o nosso Senhor. Então é bíblico nós dizermos que Deus tem todo o poder, tudo lhe é possível. Então temos também declarações na Bíblia de que Deus é amor. João, na sua primeira carta, ele dá ensejos muito fortes acerca desse amor. O próprio Cristo reconhece que Deus é amor, ao dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Isso para se referir, está no passado, né? Deus amou, dá a impressão que Deus não ama mais. Mas ali Cristo estava se referindo ao evento da sua vinda, ao evento da sua presença aqui na terra, e esse evento se deu porque Deus teve um amor salvífico, um amor misericordioso por nós pecadores, nós que não merecíamos o amor dele, mas ele nos amou. Queridos, muitas pessoas se perguntam então, por que as pessoas sofrem? Por que há tanto sofrimento nesse mundo? Bom, em primeiro lugar, queremos dizer que todas as pessoas que elas lutam contra a maré pecaminosa desse mundo, elas vão sofrer. Toda pessoa que tem sensos de justiça, sensos de fazer as coisas certas,
sensos de cumprir o querer e a vontade de Deus, essas pessoas serão oposicionadas, levantar-se-ão opositores, levantar-se-ão pessoas para poder combatê-las, para tentar calá-las, porque o mundo, ele é mau, é cruel, é ruim, o mundo é contrário à vontade de Deus. E lá na epístola a Tiago, Tiago chega a dizer que aqueles que querem fazer a vontade do mundo, ou se quiserem se aliançar ou se fazer amizade com o mundo, eles se tornam inimigos de Deus. Para os irmãos verem como a coisa é séria, como a coisa ela realmente tem implicações muito graves para aqueles que querem se aliançar, porque o mundo é hostil. Cristo disse que esse mundo, João, melhor dizendo, disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está mergulhado na malignidade. Então isso faz com que o sofrimento ele seja colocado na vida das pessoas, ele se estenda na vida das pessoas. O sofrimento, ele é oriundo da pecaminosidade humana. Há sofrimentos, que esses sofrimentos, eles são oriundos da santificação, da vontade de fazer o bem, da vontade de fazer a vontade de Deus. Isso também vai fazer com que nós soframos, porque o mundo que está em uma subversão, que está completamente voltado contra Deus, contra a palavra de Deus, estas pessoas também, elas vão perseguir aqueles que querem fazer as coisas certas. Os irmãos já viram e os amigos já perceberam como a corrupção é endêmica nesse planeta? Quando menos nós esperamos, nós vemos notícias dizendo que governadores, deputados, vereadores, prefeitos, pessoas da polícia, pessoas que muitas vezes nós nem esperamos que elas estão envolvidas em determinadas coisas e estão. Então daí vemos que há uma força endêmica, e essa força endêmica maligna chama-se pecado, e isso faz com que as pessoas sofram, porque o pecado ele traz consigo uma série de males, uma série de corrupções, uma série de egoísmos, de maldades, de coisas que vão fazer com que pessoas se levantem contra outras pessoas, vão fazer com que pessoas façam mal a outras pessoas, assassinem, roubem, trapaceiem, enganem, sejam falsas. Isso tudo traz sofrimento para as pessoas. Há um sofrimento também, que esse sofrimento é um sofrimento que tem abrangido a natureza. A natureza está sofrendo os males que o homem está impondo sobre a mesma. A natureza, inclusive, está se convulsionando. Quando os irmãos veem que há lugares aí que nunca faltou água, como na Amazonas, por exemplo, e lá começou a ter seca. Lugares em que nunca faltou chuva e começou a faltar chuvas, como é o caso do sul do país, no Brasil. Estamos falando assim em termos nacionais, em termos brasileiros. Então nós vemos que esse sofrimento é causado também pela pecaminosidade humana. A Bíblia, inclusive, na epístola que Paulo escreve aos Romanos, ele diz que toda a natureza geme, ou seja, a natureza também sofre e a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, para que a mesma possa se libertar do sofrimento que lhe é imposto pela pecaminosidade humana. Então, queridos, por que sofre o ser humano? Sofre porque há uma força endêmica, maligna, chamada pecado. E isso é expresso no que nós lemos aqui na noite desse dia, ou no dia de hoje, ou na madrugada, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Nesse Salmo 9 e o versículo número 13, em que Davi pede a misericórdia de Deus e pede para Deus ver que ele estava sofrendo com aqueles que buscavam o seu mal, buscavam a sua morte, a sua destruição.
Então, o motivo do sofrimento e por que sofre o justo é porque o justo quer fazer as coisas certas, o justo tem o desejo de corroborar a vontade de Deus, a sua vontade, e por isso ele vai sofrer e nunca vai deixar de sofrer. Sabe quando o sofrimento vai terminar? Quando Deus instaurar aqui na terra o seu reino. Então, o sofrimento, e quando entrar também as eras eternas, a Bíblia diz que tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que faz as pessoas chorarem, tudo aquilo que faz as pessoas amargarem tristezas, vergonhas, derrotas, tudo isso será eliminado quando Deus reinar e quando as eras eternas se estabelecerem. Então, queridos, aguenta firme, peça força a Deus, ore sempre a Deus quando você estiver sendo perseguido. Saiba que a sua perseguição gerará para você um peso excelente de glória, como disse Paulo, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso excelente de glória. Olha que Paulo fala leve e momentânea, mas o que Paulo sofreu não foi fácil. Muitos de nós, eu inclusive, e você que está aí de repente me ouvindo, não aguentaríamos aquilo que Paulo passou, aquilo que ele sofreu. E ele diz leve e momentânea tribulação, mas ele fala uma coisa muito bonita. Essa tribulação, esse sofrimento vai gerar um peso excelente de glória. E quando você tem essa palavra glória, você pode ter certeza que Paulo está associando a mesma à própria presença de Deus, a magnitude da glória de Deus, a presença de Deus na nossa vida, no presente, no futuro. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus seja com você e que você tenha resiliência e saiba que o seu sofrimento não é em vão e que um dia toda injustiça, todo sofrimento será derrotado pelo reino de Deus que será instaurado nesta terra e aí se fará justiça. Nascerá, como diz Malaquias, lá no capítulo final do seu livro profético, nascerá o sol da justiça, principalmente trazendo a salvação debaixo das suas asas para vós que temeis o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não se esqueça de dar o like, que é o joinha. Não se esqueça de curtir o vídeo, né? Não se esqueça de compartilhar o vídeo e não se esqueça de fazer um comentário edificante para abençoar aqui e incentivar o nosso trabalho aqui na divulgação da palavra de Deus, tá bom? Foi uma reflexão que eu deixei aí para nós. Que Deus abençoe as nossas vidas e a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.